Então sejam todos muito bem-vindos para mais esse serão do Bispado. Nós agradecemos a presença de todos os que estão aqui virtualmente, e essa é a forma que a gente encontrou de estreitar a relação do Bispado com todos os membros. Um ambiente onde a gente pode aprender, pode conversar e pode discutir tópicos do Evangelho. Nós lembramos que o próximo serão já será dia, todo mês, né? Já será dia 25 de maio e o tema é buscar os melhores dons. Então, se já quiserem estudar para separar uma dúvida, separar algum comentário, sejam muito bem-vindos e estão convidados a fazê-lo. Então, se programem aí, dia 25 de maio, buscai os melhores dons. E essa semana, nesse mês, né, o nosso tema é justamente se não sois um, não sois meus. E o tema é extraído da Escritura de Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 27. Eis que isto vos dei como parábola, e é como eu sou. Digo-vos, sede um. E se não sois um, não sois meus. Eu separei uma citação de Howard W. Hunter para a gente começar essa nossa discussão. Porque hoje nós falamos muito de diversidade, de tolerar esses pensamentos diversos, e isso está correto, sim, né? Nós devemos celebrar essa diversidade e essa tolerância que nós devemos ter para com as diferentes opiniões. Mas essas virtudes, elas devem ser equilibradas aí em harmonia com as bênçãos da unidade. Então, à medida que essa obra do Senhor vai se espalhando por diferentes nações, essa unidade nessas diferentes culturas é um elemento chave da força e da capacidade que a gente tem de abençoar todos aqueles que nos rodeiam. Então, o presidente Howard W. Hunter aconselhou o seguinte: dentro desta igreja há uma necessidade constante de unidade. Vejam que ele diz constante, não é em determinados momentos, porque às vezes a gente vê que estamos pecando na unidade quando a gente deseja obter uma bênção. Aí a gente se volta muito mais para a unidade do que em outras ocasiões. Então, ele diz que é uma necessidade constante, pois se não formos um, não somos dele. Somos verdadeiramente dependentes uns dos outros. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Ele cita a escritura contida em 1 Coríntios 12, 21. Continuando o que ele diz: nem podem os norte-americanos dizerem aos asiáticos, nem aos europeus, aos ilhéus do mar: não tenho necessidade de ti. Não, nesta igreja precisamos de todos os membros e oramos, como Paulo escreveu à igreja em Corinto, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Então, esse foi o conselho que o presidente Howard W. Hunter nos deu enquanto estava à frente da igreja. E esse conselho permanece válido, tá? Ainda hoje. Interessante notar que esse mesmo tópico veio à tona na Conferência Geral de outubro de 2024. E eu separei aqui para vocês o título do discurso, que é Sois Meus Amigos, do elder David L. Buckner. E ele diz o seguinte, olha só: irmãos e irmãs, precisamos parar de procurar motivos para nos dividir e, em vez disso,
buscar oportunidades para sermos um. Ele nos abençoou com dons e atributos únicos que nos convidam a aprender uns com os outros e a crescer individualmente. Eu sempre dizia aos meus alunos da universidade: se eu fizer o que vocês fazem e vocês fizerem o que eu faço, não precisaremos uns dos outros. Mas, como vocês não fazem o que eu faço e eu não faço o que vocês fazem, nós precisamos uns dos outros. E essa necessidade nos une. Dividir e conquistar é o plano do adversário para destruir amizades, famílias e a fé. É o Salvador que nos une. Eu achei bem interessante e bem oportuno que a igreja publicou um short no YouTube da igreja oficial, exatamente com esse trecho do discurso do Elder Buechner essa semana, justamente fazendo alusão à doutrina e convênios, seção 38. E muitas vezes, realmente, nós tentamos achar motivos para nos dividir e não para nos unir. Talvez se nós fôssemos tão empenhados em procurar motivos para nos unir, como nós somos empenhados em achar motivos para nos dividir, a gente teria muito mais sucesso. E aí, claro, a gente está discutindo aqui a união entre os irmãos. Eu queria começar a mostrar que a união ela é um princípio eterno e que já foi desde o começo, tá, enfatizado pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Num discurso em setembro de 2008, o elder Henry B. Eyring, ele disse o seguinte: e quando o homem e a mulher foram criados, a união no casamento não lhes foi dada como mera esperança, mas como mandamento. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Nosso Pai Celestial quer que sejamos unidos de coração. No amor, essa união não constitui um ideal abstrato, é necessária. Tá? Então, o próprio Henry B. Eyring começa dizendo que essa união foi, assim, o início da nossa vida mortal. E aí ele continua ainda dizendo que ser um não se aplica somente a essa vida. Ele diz o seguinte: a exigência de sermos um não se aplica somente a esta vida, é eterna. O primeiro casamento foi realizado por Deus no Jardim do Éden, quando Adão e Eva ainda não estavam sujeitos à morte. Ele colocou nos homens e nas mulheres, desde o princípio, o desejo de se unirem como marido e mulher para viverem em família para sempre, numa união justa e perfeita. Pôs em seus filhos o desejo de viverem em paz com todos à sua volta. Com a queda, porém, ficou claro que não seria fácil viver em união. Logo, começaram as tragédias. Então, esse mandamento que se estende até hoje de sermos um, tá? Ele deixou em doutrina e convênios há quase 200 anos atrás, não é fácil de ser conseguido. E eu gostaria de talvez ouvir a opinião dos que estão aqui presentes, é só abrir o microfone. O que que vocês acham desse mandamento de sermos um? E aí a gente está falando como irmãos, citamos o primeiro casamento, marido e esposo. O que que vocês acham dessa união?
Alguém se arrisca? Eu vou continuar mais um pouco do discurso do elder Henry B. Eyre para ilustrar essa dificuldade. Os filhos de Adão e Eva estavam sujeitos às tentações de Satanás. Com habilidade, ódio e astúcia, ele tenta atingir seus objetivos, que são diametralmente opostos aos do Pai Celestial e do Salvador. O desejo deles sempre foi conceder-nos a união perfeita e a felicidade eterna. Satanás, que é inimigo tanto deles como nosso, conhece o plano de salvação. Desde antes da criação, talvez ele conheça até mais do que nós próprios conheçamos esse plano de salvação. Sabe que os relacionamentos familiares sagrados e felizes podem perdurar somente na vida eterna. Seu desejo é afastar-nos de nossos entes queridos e tornar-nos infelizes. É ele que semeia a discórdia no coração humano, na esperança de nos dividir e separar, que foi o que o elder Birkner falou: dividir e conquistar. É o plano do adversário para destruir amizades, famílias e a fé. É o Salvador que nos une. Então, somente por meio do Salvador é que nós podemos e vamos conseguir essa unidade, seja entre nossos irmãos, seja entre nós da família humana, seja no nosso casamento, seja na nossa própria família. E eu queria agora talvez expandir um pouquinho mais esse conceito de sermos um para o que o Salvador falou. E eu vou me basear num discurso dado pelo elder Joy G. Christensen, que foi deixado em 1983. E olha como continua atual o que ele falou. Ele dá dicas para que nós possamos aumentar a nossa espiritualidade. E um dos pontos dessas dicas que ele deixa para aumentar a nossa espiritualidade é justamente eu luto para a unidade com os outros ou pela unidade com os outros, bem como comigo mesmo, entre o meu ideal e o meu atual, o meu ser ideal e o meu ser atual. No Sermão da Montanha, se nós nos lembrarmos, o Salvador ele nos mandou ser perfeitos como era o Pai que está nos céus. Mas aí no livro de Mórmon, quando ele já havia ressuscitado, o Senhor ele fez aquela pergunta retórica que até hoje ecoa nas nossas mentes, né? Que tipo de homens deverei ser? E aí ele próprio responde. Ele diz que deverei ser assim como eu sou. E olha que interessante isso, porque ele estava falando sobre julgamento, sobre que os apóstolos seriam os juízes daquele pessoal das Américas. O versículo 27 começa dizendo: E sabeis vós que serão juízes deste povo, de acordo com o juízo que eu vos dou, que é justo. E aí ele pergunta: Que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que deveis ser como eu sou. Então, essa é a régua que o Senhor gostaria que os discípulos americanos usassem. E aí, naquela sala superior, onde ele teve
última ceia, um pouquinho antes dele sair, dele, o Salvador, sair para o jardim do Getsemane, ele levanta os olhos ao céu e, na presença dos discípulos, ele oferece o que a gente chama de oração intercessória. E o presidente David O. McKay dizia que não havia capítulo mais importante na Bíblia do que João 17, onde está registrada essa oração intercessória. Então, nesse momento único, o Salvador orou várias vezes para que seus discípulos se tornassem um, como ele e o Pai eram. Depois, quem quiser conferir, está lá em João capítulo 17, e cito especialmente os versículos 11, 21 e 22. E como é que eles seriam um? Então, a gente, desde o começo, tem falado sobre: se não sois um, não sois meus. E a gente falou dessa relação com o nosso próximo. Falamos da relação com os nossos irmãos da fé, com a nossa família, com a nossa esposa, mas tem uma relação que eu ainda devo perseguir e muitas vezes ela passa esquecida. E foi esse o insight novo que eu gostaria de talvez lançar aqui. Nós sempre sabemos qual é a nossa pessoa ideal ou como essa nossa pessoa ideal deve ser. E sabemos também o nível em que nós estamos. Lembrem-se das Escrituras, quando o filho Adão cai do seu estado eterno e o Senhor pergunta para ele: Adão, onde estás? Né? Essa é a pergunta que é repetida várias vezes. Adão, onde estás? Não é que o Salvador não soubesse onde estava Adão fisicamente, mas era uma pergunta retórica que ele fazia para que Adão pudesse reconhecer essa sua métrica de onde ele estava. O agora Adão real mortal com o Adão Miguel, com o Adão espiritual de onde ele havia caído. Então o Salvador queria que ele justamente fizesse essa autoanálise. Onde é que está o Adão real e o Adão ideal? E é isso que o Senhor pede para que nós possamos fazer. E é aí que o Senhor está pedindo que nós sejamos um. É quando a gente consegue ser exatamente o Gustavo Pedrosa real como o Gustavo Pedrosa ideal. É aí que a gente alcançou a unidade. E nem sempre isso é o que acontece conosco. Tá? Quase sempre a gente fica aquém dos nossos ideais, do que sabemos ser os ideais. E algumas vezes nós não somos um como o mandamento que o Senhor nos deu. E aí é por isso que nós temos a expiação, para que nós possamos nos tornar um como o mandamento que o Senhor nos deu. A gente precisa mergulhar mesmo no processo da expiação, fazer com que a expiação de Jesus Cristo possa ser operante em nossas vidas. Nós podemos caminhar em direção a essa perfeita unidade conosco mesmo, nós reais e nós atuais, aplicando os princípios básicos aí do Evangelho. Primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo e depois arrependimento. Quando eu aplico esses princípios, eu estou justamente aproximando o Gustavo Pedrosa real
daquele Gustavo Pedrosa ideal, como todos nós podemos fazer por meio da expiação de Jesus Cristo. E aí a gente pode mudar. E nossas vidas reais, nossas vidas atuais, podem cada vez mais se aproximar de se tornar aquela nossa vida ideal, aquela nossa vida que deve ser de acordo com os mandamentos. Tá? Se nós estamos nos movendo positivamente para essa direção, o Espírito está conosco. Lembrem-se que na oração sacramental a gente faz aquelas promessas, tá? A gente refaz essas promessas com o Salvador e aí ele nos promete para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Então é aí, quando a gente está se tornando e que a gente promete no sacramento, tornando o eu real próximo do eu ideal, estou tornando um, eu posso ter sempre o Espírito. Se eu estou indo na direção inversa, claro, eu não terei o Espírito do Senhor comigo. E aí vem o mandamento que o Senhor nos deu e que a gente iniciou essa discussão. Sede um. E se não sois um, não sois meus. Tá? Então, eu gostaria de talvez dar algumas ideias de como a gente pode mudar ou fazer com que nós nos aproximemos o nós real do nós ideal. Eu vou tomar como exemplo João 17, que a gente já falou que é a oração intercessória. Então isso tem que estar na nossa cabeça. Falou da oração intercessória? João 17, dos versículos 18 a 21. Ele diz: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, pera, vamos tentar entender quem é tu, eles, eu. Então, assim como tu me enviaste ao mundo, assim como tu, ó Pai Celestial, eu, Jesus Cristo, fui enviado ao mundo, também eu, Jesus Cristo, os enviei ao mundo. Hoje, nós somos enviados ao mundo para pregar o evangelho da verdade, para sermos esse exemplo, para mostrarmos às pessoas como elas poderiam ser os ideais. E por eles, por nós, pelos discípulos dele, pelos seguidores de Cristo, Jesus Cristo falando, santifico a mim mesmo, para que também eles, os discípulos, sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes discípulos aqui do velho mundo, Pedro, Tiago, João, Mateus, mas também por aqueles que, pela sua palavra, pela palavra do nosso testemunho, pela nossa pregação, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles, os discípulos, nós, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, nessas palavras, Jesus Cristo já deixa claro que o evangelho dele permite que os corações sejam unidos. As pessoas que acreditassem nessas verdades que foram ensinadas, tá? Aceitariam o quê? As ordenanças e os convênios. Somos nós que disponibilizamos essas ordenanças e convênios para essas pessoas. E aí, pela obediência a essas ordenanças e convênios do Evangelho, a natureza seria modificada. É aí que o real começa a se aproximar do ideal. Então, a expiação de Cristo permite que nós sejamos santificados. E aí a gente pode viver em união. E é o necessário para que a gente viva em paz nessa vida e possamos viver com Deus e Jesus Cristo na eternidade.
tudo que é feito na igreja, o ministério daqueles apóstolos antigos, o ministério dos apóstolos atuais, o ministério da liderança da ala, das classes, das organizações, é esse: levar os filhos de Adão e Eva à unidade da fé em Jesus Cristo. É sermos um. Então, se a gente tiver isso sempre nas nossas cabeças quando nós estamos ensinando, quando estamos nos relacionando, quando estamos cumprindo os mandamentos, talvez fique mais clara a nossa missão aqui na Terra, tá? O objetivo final de nossos ensinamentos deve ser esse: unir todo mundo. Unir família, marido, mulher, filho, neto, antepassado. A gente tem falado muito, muito sobre o trabalho de história da família. E unir todos da família de Adão, meus irmãos e irmãs, na família de Jesus Cristo, tá? E aí o Salvador, ele diz na oração, e eu frisei para vocês, que pelos apóstolos ele se santifica a si mesmo. Então o Espírito Santo é quem santifica. E a gente pode ter esse Espírito como companheiro, tá? Porque o Senhor restaurou hoje o sacerdócio novamente na terra. E as chaves do sacerdócio estão todas presentes na terra. É por esse sacerdócio que a gente pode fazer convênio. E aí, fazendo convênios, nós podemos administrar esses convênios, obedecer a esses convênios e sermos um, tá? O Espírito Santo, por meio desse sacerdócio que nos é concedido lá no início, pode unificar a nossa alma com os nossos familiares, os nossos irmãos e irmãs, com Jesus Cristo. Na verdade, quando a gente entra num convênio, a gente está entrando justamente como o próprio Jesus Cristo comparou, num casamento com Jesus Cristo. Vejam que é um convênio, o convênio do casamento. E aí, quando a gente entra nesse convênio do casamento, aí sim a gente está sendo um com ele. A gente está prometendo e recebendo promessas. Nós estamos prometendo igualar o nosso eu real com o nosso eu ideal. Nós estamos unindo a nossa alma com a alma de Jesus Cristo. E é por isso que a gente pode ser salvo, tá? Porque a nossa alma está unida à alma dele. O presidente J. Reuben Clark Jr., ele foi conselheiro na primeira presidência da igreja, e ele fez um apelo certa vez numa conferência geral para que nós possamos ser unidos. E aí ele nos alerta, sabe, quanto àquele perigo da obediência seletiva. Eu obedeço algumas coisas e outras eu faço de conta que eu nem vi. Ele disse o seguinte: o Senhor não nos deu nada que seja inútil ou desnecessário. Encheu as Escrituras com o que devemos fazer para recebermos a salvação. Quando tomamos o sacramento, fazemos o convênio de obedecer a seus mandamentos. Não há exceções, não há distinções nem diferenças. Muitas vezes nós vemos alguns membros e até nós mesmos retardarmos assumir esses convênios, por exemplo, no templo. Quantas vezes nós não ouvimos: eu não estou preparado ainda, ou não, agora no momento não. Quando chegar um momento oportuno, aí sim eu faço o que tem que ser feito para eu obter minha recomendação. Não devemos fazer isso, né? Nós não devemos impedir ninguém de assumir esses convênios. Pelo contrário, nós devemos incentivar, tá? Porque isso é um trabalho do Satanás. É Satanás que coloca nas nossas cabeças que eu não devo assumir esse relacionamento sério com Jesus Cristo. Eu estou só
ficando com Jesus Cristo, tá? Então, quando a gente não vai ao templo fazer essas promessas para Ele, a gente está só ficando com Jesus Cristo e não assumindo aquele casamento sério. E aí Ele não pode nos dar todas as bênçãos, né? E nós já sabemos que ficar é contrário aos mandamentos da igreja. Então o negócio é casar. É isso que o Salvador quer conosco. Casar, ser um, né? Tomará o marido, Cristo, o noivo, a sua esposa, a sua mulher, nós, igreja, nós individualmente, e deixará tudo, e serão ambos uma só carne, eu e Jesus Cristo, sendo uma só carne. E é por isso que ele vai poder operar milagres em cada um de nós, porque nós somos um com ele, tá? Então, que a gente possa realmente ser obediente a cada mandamento do Senhor. Não há nenhum mandamento que seja supérfluo, vamos chamar assim. Mesmo aquele que a gente considere mais besta, entre aspas, ou como eu digo, alguns a gente faz questão de não obedecer, como o mandamento de escrever um diário pessoal, ou o mandamento de termos uma reserva de alimentos, tá? O armazenamento, a gente sempre olha para esses com um olhar condescendente. Não, cada mandamento é essencial para nós sermos uns com o Senhor. E há alguns mandamentos que, quando a gente não obedece ou quando a gente quebra esses mandamentos, eles destroem essa unidade. Alguns mandamentos vão estar relacionados com o que a gente diz, outros, a forma como a gente reage ao que nos é falado. Então, o próprio Salvador já falou que a gente não deve levantar falso testemunho, por exemplo. A gente não tem que estar falando mal de ninguém, mas a gente tem que ver o que há de bom no nosso próximo e falar bem uns dos outros sempre que pudermos. Pode ser uma dica, tá? Que eu deixo nessa tarde de domingo. Vamos procurar mais motivos para nos unir e não nos dividir. Vamos procurar mais qualidades. E a gente deve sempre, outra dica, opor aos que desdenham, aos que desfazem do que é sagrado. Porque o efeito desse desdém, dessa desfaçatez, é ofender o espírito, e aí gera contenda e confusão. O presidente Spencer W. Kimball, ele deu um exemplo de como fazer isso, tá? Opor a essas pessoas que desdenham do sagrado sem gerar contenda ou confusão. Lembre-se que o presidente Russell M. Nelson tem enfatizado em sermos pacificadores. E ele disse o seguinte: ele estava numa maca de hospital e fez uma seguinte súplica a um atendente que, no momento de raiva, tomara o nome do Senhor em vão. Talvez esse enfermeiro, esse técnico de enfermagem, esse atendente tenha batido o dedinho, dado aquela dor que ninguém suporta, né? Quando a gente bate na quina ou bateu o cotovelo na quina. E aí ele tomou o nome do Senhor em vão, talvez deva ter falado um palavrão, e ele disse: por favor, é o meu Senhor, cujo nome você está desonrando. E aí continua o relato, ele diz: houve um silêncio sepulcral, não se ouvia nada, e em seguida uma voz suave sussurrou: sinto muito. Tá? Então, essa reprimenda inspirada e amorosa pode ser sim um convite à nossa união. E se a gente deixa de fazer, quando inspirado pelo Espírito, vai levar à discórdia. Lembrem-se, seção 121, reprovando prontamente com firmeza, repreendendo prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito, e depois demonstrando um amor maior. Isso gera união. Se não for dessa forma do Senhor, é discórdia.
Então, se a gente também quer desenvolver essa união, tem mais mandamentos que a gente pode cumprir especificamente e que estão relacionados aos nossos sentimentos. Nós devemos, por exemplo, perdoar aos que nos ofendem e não nutrir sentimentos negativos por essas pessoas que nos ofendem. O próprio Salvador deu o exemplo na cruz. Lembram-se das palavras finais dele? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 23:34. A gente não conhece o coração das pessoas que nos ofendem, né? E as fontes das raivas, das mágoas delas. E o apóstolo Paulo, então, ele nos indicou como amar nesse mundo, nesse mar de pessoas imperfeitas que nós estamos misturados. E nós próprios somos uma dessas pessoas imperfeitas. Ele disse o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Talvez vocês já estejam reconhecendo 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. 1 Coríntios 13 também tem que ficar na nossa mente, caridade. E aí, ele faz um alerta para que a gente não reaja às faltas das outras pessoas, esquecendo das nossas próprias faltas. Então, a gente é rápido em apontar as faltas das outras pessoas, mas esquece as que nós cometemos. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Versículo 12 ainda de 1 Coríntios 13. Agora a gente não consegue enxergar o interior das outras pessoas, o espírito das outras pessoas. Agora a gente vê por enigma, a gente só vê a ação, que muitas vezes essa ação é odiosa contra nós, é de raiva, é de irritação, tá? É de ressentimento, é de julgamento. Mas breve, futuramente, eu reconhecerei e verei face a face o que ela estava passando naquele momento. Quantas vezes a gente não fica talvez chateado com alguém e depois essa pessoa vem se explicar ou depois a gente fica sabendo que ela está passando por uma situação difícil, por uma doença, uma perda na família, um divórcio ou coisa do tipo, e a gente diz: puxa, é por isso então que ela agiu daquele jeito, coitada, coitado, ok? Então, vê como muda o sentimento quando a gente reconhece e vê face a face, não por espelho em enigma. Quando a gente conhece o todo, não quando a gente fica só nessa partezinha, né, da agressão. A oração sacramental, como eu falei, nos faz recordar todas as semanas que essa dádiva da união vem pela obediência às leis. E aí vem a promessa de ter sempre o, o Espírito do Senhor. Mas aí a gente também tem uma advertência. Do mesmo jeito que a gente tem essas bênçãos, a gente tem uma advertência. E basicamente na oração sacramental são duas. O Espírito, ele só vai ficar conosco se a gente permanecer puro e livres do amor às coisas do mundo. Então, a escolha da imundície afastará o Espírito Santo. E é bem interessante que nessa sessão 38, no último versículo em Doutrina e Convênios, o versículo 42, ele diz: E saí do meio dos iníquos, salvai-vos. Sede limpos vós que portais os vasos do Senhor. Assim seja. Amém. Esse é o versículo 42. Tá? Então a gente tem que sair dessa iniquidade. O Espírito só vai habitar em nós. Nós só teremos o cumprimento dessa promessa se nós amarmos o Senhor mais do que o mundo.
tá? E aí, o Senhor em Doutrina e Convênios 59:5 já diz que a gente deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu poder, mente e força. Não é uma sugestão, é um mandamento. E é esse mandamento que faz com que nós possamos ter conexão sempre com o Espírito. Sem isso, a gente não pode ser um nunca. E o outro alerta, né, que nos é feito aí no sacramento é que nós possamos nos acautelar do orgulho. Tá? A união como povo, como família, como casal, que é gerada pelo Espírito, pode ter grande poder. E com esse poder vem aí o reconhecimento do mundo. Tá? E seja ele resultado de elogio ou inveja, a gente pode se encher de orgulho e isso ofende o espírito. Mas a gente conta com uma proteção contra o orgulho. Esse orgulho que é fonte certa aí de desunião, né? E aí, qual é a dica que podemos deixar para não cairmos nessa armadilha do orgulho? É encarar essas bênçãos não como um sinal do favor de Deus à minha pessoa, mas uma oportunidade de nos unir às pessoas e à nossa volta para nos prestarmos mais ao serviço delas. Então, se o Senhor está me dando mais bênçãos, não é porque eu sou melhor, mas são mais oportunidades que eu tenho de servir as pessoas. Tá? Numa família, por exemplo, o marido e a mulher, eles vão aprender a ser unidos, valendo-se dessas suas semelhanças para compreender um ao outro, e nas diferenças para se complementar ao servir um ao outro e os outros que rodeiam. Por isso que temos essas duas pessoas, e geralmente são pessoas talvez com disposições totalmente diferentes. Tá? Como também o Elder Bickner falou, né? Se você faz o que eu faço e eu faço o que você faz, então para que a gente precisa um do outro? É justamente porque ela, minha esposa, faz o que eu não faço e eu faço o que ela não faz, que nós somos um e precisamos dessa unidade. Então, na igreja também é assim que acontece. Ainda bem que nós temos vários irmãos que fazem o que eu não faço e eu faço coisas únicas que meus irmãos não fazem. Tá? E aí, quando a gente consegue essa unidade, tá? A gente pode se unir por meio desse sentimento às pessoas que não aceitam a nossa doutrina, mas que também desejam abençoar os filhos do Pai. Aí a gente vai nos tornar, vai ser chamado pelo Senhor de pacificadores, bem-aventurados e filhos de Deus, como ele falou em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então é essa mensagem que nós, do Bispado da Aula São Bento, gostaria de deixar nesta tarde de domingo, convidando todos a exercerem essa união. União em casa, como família, união como marido e mulher, união como corpo de Cristo, na igreja de Cristo, e união conosco mesmo. O meu eu real, unido ao meu eu ideal, para que assim a gente possa alcançar a profusão de bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, destinada para cada filho e filha seu.